Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos compartilhando com vocês momentos, experiência, tudo aquilo que eu vou vivendo e que o grande Criador do Universo, ele oportuniza que eu possa experimentar, viver e compartilhar essas experiências com vocês. E hoje eu quero falar sobre o poder do perdão. Em algumas situações na nossa vida, a gente passa por momentos realmente constrangedores, momentos desafiadores, mas eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida: eu tenho que perdoar ao outro, porque às vezes, sem você saber, aquilo que o outro te ofendeu, o outro está sendo usado pelo universo para te curar. Algumas situações que já aconteceram na minha vida me faz eu compreender que era preciso que naquele momento eu passasse por aquelas dificuldades, que naquele momento eu pudesse ser testado para ver se realmente eu teria a capacidade de superar os desafios que iriam se apresentar na minha vida. Eu sempre enfrentei bastante dificuldades e eu acredito que esse processo de superar esses desafios nos faz mais fortes. A gente não deve reclamar pelas coisas que acontecem. A gente deve sempre manter o nosso foco no nosso objetivo. A gente deve sempre compreender o seguinte, que cada pessoa tem o seu grau de entendimento, cada pessoa tem o seu grau de cultura. Tem pessoas que vão nos ferir ao longo da nossa existência, mas existem também pessoas que curam. Em algumas situações da minha vida, quando eu estava passando por momentos desafiadores, eu tive a possibilidade de me encontrar e conhecer pessoas que nem sabiam da minha história, mas foram pessoas que, através de uma palavra, elas foram cruciais no meu processo de cura. Como também, ao longo da minha vida, eu tive o desprazer de conhecer pessoas que simplesmente através de uma palavra, através de um gesto, essas pessoas conseguiram me deixar muito cabisbaixo, essas pessoas conseguiram tirar, roubar, drenar a minha energia, mas eu percebi o seguinte, que ao longo do tempo, tudo aquilo que eu enfrentei lá no passado faz parte de um propósito maior. Eu falo sempre que o crescimento envolve um processo de dor, e durante a nossa vida a gente vai ser enganado, a gente vai ser traído, a gente vai ser roubado, a gente vai ser questionado, mas o mais importante é o seguinte, a gente aprender a autocura. A autocura é quando eu aprendo a me perdoar porque o José me enganou. A autocura é quando eu aprendo a me perdoar porque eu aceitei que pessoas medíocres entrassem na minha vida e traíssem a minha confiança. Mas o que mais acontece é, você perdoa o José, você perdoa a Maria, da boca para fora. E eu compreendi o seguinte, o importante é como você se sente. O importante não é aquilo que você fala, o importante é o sentimento. Quando você se sente liberando perdão, quando você se sente alguém que realmente amadureceu, quando você se sente feliz com a vida que você tem hoje, você aprende a ressignificar e você começa realmente a agradecer ao grande Criador do Universo por todos os desafios. E aí você compreende que os desafios, eles fazem parte da vida. E se você não aprender com esses desafios, se você não aprender com essas pessoas que elas vão te usar em um determinado momento, simplesmente para conseguirem aquilo que elas querem, mas dentro daquele processo que você está sendo lapidado, é dentro desse processo que você está aprendendo como agir melhor da próxima vez. Eu aprendi o seguinte, que durante a minha existência, as coisas que eu fui submetido foi realmente um tratamento de alma. Eu não sei se vocês já perceberam que quanto mais a gente busca o crescimento, quanto mais a gente busca a evolução, mais testado nós seremos. Às vezes a gente faz uma oração e a gente fala, Deus, me dá paciência, me dá paz, me dá tranquilidade. E o que é que vai acontecer quando você pede paciência, tranquilidade e paz? São os momentos da nossa vida que a gente costuma passar mais por dissabores, são os momentos da nossa vida que costuma mais acontecer problemas. Simplesmente eu acredito que o universo está nos moldando, o universo está analisando realmente se a gente consegue passar pelas provas, porque eu acredito que a vida ela é constituída de várias provas. Ou seja, quando você pedir paciência ao grande Criador do Universo, pode ter certeza, vai ser o dia que você mais vai encontrar pessoas medíocres, vai ser o dia que você mais vai se contrariar, quando você buscar o silêncio, principalmente o silêncio mental, o silêncio espiritual, com certeza vai ser nesse dia que você vai encontrar mais o barulho diante de você. Quanto mais você fugir do efeito manada, que você resolver ser uma pessoa diferente, vai ser aí
que o efeito manada vai vir sobre você e que o efeito manada vai querer tragar você. Por quê? Caramba, há anos e anos você viveu tendo um determinado padrão de comportamento, você viveu agindo e se sentindo de uma determinada maneira. Aí você acha que vai ser fácil você conseguir sair da Matrix, você acha que vai ser fácil você de uma hora para outra você realmente mudar de vida, você mudar a forma com que você se sente em relação a determinadas situações? Não. Tudo é um processo de aprendizado. A gente passa por algumas fases na vida: nascimento, crescimento, maturidade e declínio. E a gente tem que saber extrair o melhor de cada momento da nossa vida e saber que a gente vai ser submetido a um processo de crescimento, a um processo de evolução, a um processo de maturidade. Durante a nossa vida, a gente vai encontrar com pessoas realmente que vão nos ferir. Mas o mais importante é que, se a gente não sabe, a maioria dessas pessoas que elas pensam que elas estão nos ferindo, são pessoas que estão nos auxiliando no nosso processo de evolução e no nosso processo de crescimento. Então não evite passar por esse processo onde você aprende, onde você compreende que verdadeiramente você é o autor, o escritor e o redator da sua história. Quando você compreende que você é o responsável pela sua vida, você vai deixar de lado muitas coisas, você realmente vai se tornar alguém muito mais poderoso e você vai compreender o seguinte: caramba, tudo aquilo que acontece na minha vida tem um propósito, tem uma razão de ser, e aí você vai deixar de ouvir mais aquilo que os outros falam de você, você vai deixar mais de ouvir aquilo que os outros dizem que você não é capaz, porque você já sabe do seu potencial, você já tem uma validação interna. E quando você se valida internamente, quando você tem consciência de quem você é, você não precisa que ninguém venha dizer quem você é e como você deve viver. Então aprenda uma coisa: libera o perdão. E para de se preocupar com aquilo que os outros falam, para de se preocupar com aquilo que os outros pensam em relação a você e a sua vida, porque é sempre você com você. Quando você pegar esse código e liberar perdão, porque as pessoas que te ofendem, elas estão colaborando para que você evolua, para que você cresça, para que você se torne uma pessoa melhor. Até mesmo com o ser humano mais medíocre, imbecil do mundo, você pode aprender alguma coisa, a não ser como eles. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre, uau!